Então, seguindo aí, turma, a gente então tem as características marcadas, as ideias iniciais aí, o fascismo nascendo na Itália, nós temos a figura do Benito Mussolini, e aí vamos então entender as características que esse líder adotará, conciliando então com as características que a ideologia fascista terá. Então, Mussolini vai adotar medidas centralizadoras de poder, tornando-se então um ditador na Itália. Foi o que eu falei, a grande marca característica de um líder fascista é ele se torna um líder ditatorial, porque concentra nas suas mãos o poder, é poder inquestionável, é poder que não pode ser contrariado, é a máxima expressão da sua nação. O povo aceitava isso, professora? Aceitava, aceitava. Ou era aceitar ou era morrer. É claro que nós temos relatos na história de italianos que foram contrários ao fascismo, temos relatos na história de nazistas, de alemães que se opuseram ao nazismo, mas são exceções, são relatos pequenos, curtos, são casos assim isolados, mas a máxima expressão nacionalista foi muito grande, então nós temos muito mais adeptos do que contrários a essas ideologias, mas existiram, tá bom? Então, com grandes poderes aí limitados, como eu falei, inquestionável. Então, ele aboliu ali poderes legislativos, partidos. Uma das principais características das ideologias totalitárias aí é principalmente a abolição de partidos, porque não pode haver divergências, por isso é antidemocrático, porque não pode haver contraditórios. O partido tem que ser um só, especificamente ou fascista ou nazista. Então ele vai abolir os poderes e vai criar então ali o poder de um Estado, de um único partido, o partido fascista, substituindo também sindicatos e corporações de trabalhadores. Então as corporações faziam parte do sistema ali político fascista. Nesse regime, toda a questão de lei estava atribuída a essas corporações, que representavam então todos os interesses econômicos de industriais, de profissionais de classe, de cidadãos, ou seja, acaba com os sindicatos, entrega a responsabilidade disso aí a uma espécie de corporação que está conectada ao partido e ela vai então resolver essas questões. Então essa era uma forma que o governo tinha de conseguir evitar certos embates, certas greves, certos questionamentos, mantendo o máximo controle desse povo, impondo uma série de regras e restrições do Estado a esta população, certo? E aí nós vamos seguir. Na imagem ali, depois vocês olhem, tem a legendinha, fala ali um pouquinho ali, mostra quem é o Benito Mussolini, depois se vocês quiserem podem dar uma olhada. Agora nós vamos ver o nazismo no poder. Vamos ver então aí agora, para mim, o nazismo é a máxima expressão do que é uma ideologia totalitária. Porque além de ter adotado as características que eu já citei lá, que eu já falei lá no fascismo, o nazismo adotou aí uma característica que foi exclusivo e chave do nazismo. Ele pregou ali o racismo. A maior diferença do nazismo para o fascismo será o racismo. O nazismo pregou ali uma espécie de antissemitismo. O que é isso, professora? É uma dura perseguição aos judeus. E existe aí uma questão pessoal, um relato pessoal, por que os judeus, quando nós fomos estudar a Segunda Guerra Mundial, vou falar um pouquinho mais com detalhes sobre isso, porque existe aí uma ligação com o Adolfo Hitler, com a história dele, com a da sua família, e aí uma explicação, mas por quê? Porque a ideologia nazista nasce na mente do Adolfo Hitler. Ele que é o líder dessa ideologia, ele que vai propagar, vai ser a máxima expressão dessa ideologia na Alemanha, apesar de não ser alemão, que é o mais curioso na história. E essa ideologia, o nazismo,
vai se pregar racista, antissemitista, uma perseguição forte aí aos judeus, mas não só isso, vai promover uma perseguição forte aí a qualquer pessoa que eles considerassem ali incapacitados, a qualquer pessoa que não fosse ariano, raça pura. E para eles, para o nazismo, para a ideologia, a raça pura era representada pelo alemão, a raça pura, sem mistura consanguínea. Então, qualquer outro grupo, agrupamento social que não fosse alemão, era perseguido pelo nazismo. Então, ele perseguiu judeus, foi o grupo mais perseguido, mas perseguiu deficientes físicos, homossexuais, ciganos, perseguiu aí outros povos, prussianos, quem não fosse ariano, raça pura, quem não tivesse aí o sangue alemão, tá certo? Então, essa é uma das maiores diferenças do nazismo para o fascismo, o racismo. Ok, turma? A perseguição, a pregação de que existia uma raça pura e essa única raça, a ariana, era o alemão. Então, a gente tem aí o nazismo no poder, a República do Weimar. Depois da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha então passou por uma grande estabilidade política, já falamos sobre isso. Antigas reivindicações populares não haviam sido atendidas, então muitas revoltas se espalharam por todo o país. Está falando desse período aí pós-guerra, um período de que a Alemanha viveu ali uma grande pobreza, muita dessa pobreza pelas restrições sofridas pelo Tratado de Versalhes, indústrias fecharam, fábricas pararam de funcionar, a gente tem uma miséria, um caos imperando em toda a Alemanha, nós temos ela tendo que entregar muitos territórios, nós temos aí algumas indenizações que ela teve que pagar. Então, pensa em um país arrasado pós-guerra, passando por essa questão toda. Então, socialmente falando, a gente tem os primeiros anos pós-guerra de um caos tremendo imperando dentro da Alemanha. Então, a gente tem soldados, nós temos aí, além da população, marinheiros, operários, funcionários, funcionários públicos fundando uma espécie de conselho, exigindo então o fim da monarquia e pedindo o retorno da República, sendo proclamada em 1918 na Alemanha. Então, o Parlamento da República Alemã se reuniu ali na cidade de Weimar, que uma maioria ali, se declarando social-democrata, aprovou então uma Constituição federalista, estabelecendo então alguns princípios democráticos dentro da Alemanha, entre eles, o princípio máximo, a liberdade de expressão. Porém, no entanto, a razão da falta de consenso entre os grupos promoveu uma estabilidade política e isso se perpetuou e continuou por muito tempo dentro da Alemanha, ocorrendo então várias tentativas de golpe que foram brutalmente reprimidas por paramilitares e pelo exército alemão. A ascensão, então, do nazismo na Alemanha dentro desse terreno todo. O nazismo na Alemanha, bem sabemos já que ele foi introduzido em 1923 por Adolf Hitler. Adolf Hitler tem toda uma história aí, vinda com a Primeira Guerra Mundial. Ele é um jovem austríaco que vai ter aí uma forte ligação com a Alemanha, porque teu pai vai sair da Áustria prussiano, ele tem toda uma mistura aí nacional, vai sair muito cedo, muito pequeno do seu país de origem e vai viver na Alemanha, porque o pai dele trabalhava em fábricas, e aí você vai ver a história toda de Adolf Hitler, jovem, adolescente, adulto aí, se envolvendo na guerra, na Primeira Guerra Mundial, e depois se tornando a cabeça, a mente por trás do nazismo na Alemanha,
quando a gente for olhar com mais detalhe a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai liderar os nazistas em sua tentativa de golpe para derrubar o poder na cidade de Munique, na região ali da Alemanha. Essa tentativa de golpe foi sufocada pela polícia e Hitler vai ser preso com outros nazistas. Na prisão, ele vai escrever um livro famosíssimo, que vai ser aí o livro-chave do nazismo, o Mein Kampf, que quer dizer Minha Luta, no qual ele vai definir ali quais são os princípios básicos do nazismo, claro, inspirado no fascismo italiano. Mas esse momento aqui, vamos entender a chegada dele. Vamos começar então aqui. Em 1920, a Alemanha passa por uma terrível crise econômica e uma crescente inflação. A dívida do Estado estava cada vez mais agravada devido à indenização altíssima que ela teve que pagar ali para os países que venceram a guerra, né, os chamados países aliados. Isso por causa do Tratado de Versalhes, lembrando bem. Então, vamos grifar direito aqui para ficar melhor esse texto marcado. Então, em meio a essa situação de crise, é nesse meio todo de efervescência, lembrando, né, de sentimento de vingança, de revanche, são 20 anos da Primeira Guerra para a Segunda. Serão 20 anos de um sentimento alimentado fortíssimo. E aí você tem, então, foi nesse momento que foi fundado o Partido Nacional Social dos Trabalhadores, partido nazista, que apresentava aí como característica principalmente a ideia da raça alemã. Olha aqui a característica ao qual eu citei, que é diferencial quanto ao fascismo. Anote isso porque é muito importante. Se constituindo enquanto nação, o culto à personalidade do líder, a forte figura totalitária desse líder, combinando juntamente a figura desse líder, dessa personalidade, a combinação então de ação armada com atuação política, a fim de destruir democracias. Então pregava-se antidemocrático, o nazismo, anticapitalista, antissocialista, novamente se declarava ideologia de direita contra ideologias às quais chamava de esquerda, porque aquilo que é contrário à minha ideia é oposição à minha ideia. É isso basicamente que se define por direita e esquerda. Se eu sou direita, o que é contrário à minha ideia é oposição, então eu chamo de esquerda. Se eu sou esquerda, eu chamo o que é contrário à minha ideia oposição, chamo então de direita. Lembrando que essa expressão direita e esquerda se constituiu muito no período moderno, mas costuma-se falar que o princípio do nascimento dessa divisão foi lá na Revolução Francesa, né, com os jacobinos e os girondinos. Então você novamente vê aí essa ideia de direita e esquerda novamente se apresentando politicamente, e sabemos que hoje no cenário político essas ideias não são tão concretas. Hoje você tem o que se chama aí de centrão, de centralismo ou centro de poder, tá certo? Então o que isso quer dizer, professora? Que é muito complicado hoje alguém se autodeclarar à direita ou se autodeclarar à esquerda. Hoje a gente tem aí o que se chama de equilíbrio dessas ideias, né? Então você tem, voltando a falar da Alemanha, esse nazismo se pregando anti essas ideologias democráticas, se pregando aí anti essas ideologias que chamava esquerda, apesar que a gente sabe que capitalismo não era caracteristicamente de esquerda, né? Mas essa é a visão do nazismo para quem era contrário às suas ideias. Então você tem aí como grande líder o Führer, o Adolf Hitler, nascido em 89, morrendo aí em 1945. Ele em 33, aí lembrando que nesse paralelo, isso é em 20, a gente tem esse relato que eu grifei antes, e em 23 ele tem ali uma tentativa forte de espalhar o partido dentro da Alemanha, mas acaba sendo preso, e aí é na prisão, nos anos que ele fica ali, ele escreve então o livro Mein Kampf, que é a base aí dos princípios nazistas. Hitler, em 33, é nomeado primeiro-ministro da Alemanha. Lembra o que aconteceu com Mussolini na Itália, né? Com a morte do presidente alemão, o Lindbergh,
ele vai acabar assumindo a presidência do país. Só que aqui no caso, a Alemanha é uma república, a Itália lá era uma monarquia. Hitler era extremamente autoritário, contava com o apoio da alta burguesia, promoveu uma intensa mobilização popular e acabou aí com o federalismo, centralizando o poder do Estado em suas mãos, ou seja, ele era a figura máxima desse Estado nazista alemão, adquirindo então poderes de um ditador. Lembra como o tempo todo a gente escuta que um líder nacionalista, um líder totalitarista é um ditador. Além disso, intensificou a censura, aboliu sindicatos, corporações nacionais. Professora, todo ditador é totalitarista? Aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Ditador é aquela máxima ideia de que o líder concentra sobre si os plenos poderes. Ele é a figura, a expressão máxima da sua nação. Ideologias totalitárias se pregaram como ideologias que divulgavam a ideia desse líder totalitário, desse líder extremista, mas ao mesmo tempo também propagava-se outras ideias. Então, ditadura, ditador, ser ditador é uma coisa, totalitarismo, ideologia, se constitui de uma certa forma aonde a figura desse ditador ganha sua máxima expressão, mas são coisas que são analisadas de formas diferentes, tá certo? Então, o ditador aí, o Hitler, financiou a formação então de uma milícia dentro da Alemanha, fiel a ele, a chamada Schutzstaffel, ou a SS, e que perseguia membros de grupos sociais. Galera, não é porque eu sei falar alemão não, tá? É porque a gente pesquisa, é porque a gente, como eu tenho essa conhecida que é alemã, eu fiz algumas perguntas, aproveitei quando eu estive com ela, fiz algumas perguntas a ela, e ela em português, porque ela também falava português, fala 5 idiomas fluentes, então assim, com sotaque, mas ela foi me falando algumas expressões que eu tinha muita curiosidade de ouvir, porque uma coisa é você ouvir, aprender, ouvindo aí outros professores falando, Google, pesquisando, outra coisa é você ouvir um alemão mesmo falando, né? É outra coisa. Então, ele funda a SS, que perseguia qualquer pessoa que fosse contrário às ideias de Hitler, ou seja, perseguiu principalmente ali membros de grupos sociais inferiores, e foi essa SS, por exemplo, que ia às casas, invadia os lugares e prendiam essas pessoas, esses grupos de pessoas inferiores, porque se não são arianos, raça pura, são inferiores, então perseguiram judeus, ciganos, eslavos, homossexuais, comunistas. Há relatos de que pessoas com síndrome de Down, ninguém escapava à milícia SS nazista. Ninguém escapava aos olhos do nazismo nesse sentido, tá certo? Então, os grupos que foram profundamente perseguidos. Lembrando que, pregando essa ideia da raça ariana, raça pura, se pregou então o racismo, o antissemitismo alemão, ou seja, a perseguição forte, principalmente ao grupo dos judeus. Antissemita, semita é a expressão que se refere a judeus, tá certo? E aí, essa partezinha final ficou para que vocês fizessem uma atividade, uma pesquisa falando sobre a influência, né, das ideologias, a influência aí das mudanças políticas, sociais e econômicas que a sociedade sofreu, europeia, em todo esse período aí pós a Primeira Guerra Mundial, ou seja, a sociedade europeia pós Primeira Guerra. Quem era ela, quem foi ela, quais consequências a guerra provocou, que sociedade se formou, se constituiu pós-guerra. Essa pesquisazinha que eu pedi, citei até essas duas páginas, a página 14, vou seguir aqui para vocês verem, essa páginazinha 14 e a página 15,
onde eu peço para vocês analisarem todo esse período aí pós-guerra. Deixa eu mexer. E aí o exercício são os exercícios que a gente já corrigiu. Deixa eu seguir aqui até a parte que eu gostaria que vocês concluíssem. Nós já corrigimos. Essa parte é a que nós vamos corrigir na próxima aula, que ficou faltando. Eu só corrigi a primeira parte. Como a gente ia trabalhar nazifascismo, eu pedi e combinei com vocês a gente corrigir essa atividade. Então, essa questão 5, eu peço para vocês falarem sobre o fascismo, o livro, no caso, eu não. Pede para característica, né, de professor. A gente vai responder com aquelas características do fascismo, questão A, B, C, D. Não é uma questão de marcar, pelo amor de Deus. É uma questão que você tem que responder cada alternativa dessa. Quando você sai da 5, você vai para 6, onde você tem que produzir um texto aí sobre o nazismo alemão, falando sobre aquele contexto anterior político-econômico que vai levar ao fortalecimento do nazismo. Ou seja, basicamente é o que antecede a formação dessa ideologia, pelo que a Alemanha passou, aonde foi aí terreno propício para a formação dessa ideologia nazista, a relação que ela tem com o Tratado de Versalhes, com todas aquelas medidas que foram adotadas pelo tratado, e depois com Hitler no poder e as medidas que ele adotará. Lembra daquelas características do fascismo e a característica-chave do nazismo. Aí a questão 7 e 8 fica como um complemento da pesquisa. Fez a pesquisa, responde essa 7 a 8, falando da importância aí da psicanálise, né? O mundo pós Primeira Guerra, se parar para analisar, é até coerente, né? O mundo pós-guerra, o povo todo abalado psicologicamente, era necessário que nascesse ali a psicologia, a psicanálise ganhasse um terreno forte nesse momento da história. E aí o Em Casa, fazendo essa atividade, falando aí sobre os pontos já estudados, falando ali sobre as questões falando de fascismo, de nazismo, aí vai fazer um contraponto com o personagem Martin Luther King ali dos Estados Unidos, que lutou contra o racismo. Então, de uma certa forma, falando da segregação, é até coerente, né, condizente essa atividade com o momento atual, o qual os Estados Unidos estão passando ali, com a morte ali do jovem, do negro ali. Acho que seria interessante tentar fazer também, tá bom? E aí a gente conversa um pouco mais sobre essa atividade na nossa aula digital. Espero que vocês tenham entendido. O nosso próximo assunto, a gente sai aí da Europa, vai lá no Brasil novamente. Nós vamos falar agora ali do período que antecede, finalzinho da República Oligárquica, princípio e início ali da era Vargas, do início ali de Vargas no poder, essa figura importantíssima para a história do Brasil. Olha como que o mundo está vivendo aí situações. Você vê que o mundo, lá a Europa, terreno ali propício para as ideologias totalitárias, e em contrapartida aqui no Brasil surgindo aí, subindo ao poder, elevando-se ao poder aí a figura do Getúlio Vargas. Até o próximo vídeo e a gente conversa mais sobre os nossos assuntos. Beijo, galera!